Bom demais, gente! Estamos de volta aqui, programa Papo Digital, primeiro da temporada 2022. Que bom que você está com a gente aqui. E se você está nos assistindo ao vivo, uma boa tarde para você. Temos um evento hoje que eu diria que o nosso estúdio está quase que filosófico hoje com o tema que nós vamos trabalhar aqui. Você vai gostar muito. E olha, aproveite também e mande para a gente sugestão de temas. Muitos participantes têm dado sugestões, trazido ideias, inclusive, de palestrantes para estar com a gente. E eu deixo esse convite para você fazer o mesmo, tá bom? Olha, teremos um programa hoje muito especial. E aí o seguinte, para que você possa participar, você tem um chat que você pode mandar sua contribuição. E eu vi também que a equipe vai disponibilizar para você um endereço onde você possa acessar para mandar a sua contribuição, como eu comentei agora há pouco, sobre, de repente, um novo tema, ou até mesmo se você quiser aprofundar sobre o tema que a gente tem trazido aqui, tá bom? Então, fica esse convite aí, a equipe vai disponibilizar para você um local para você fazer a sua contribuição. Olha, dando sequência, a gente teve aqui um início de ano bastante complexo para as empresas, né? Foi muito desafiador. Aqui com pandemia se expandindo, várias empresas adiando a volta para os seus escritórios. A gente teve cepa nova e aqui, se você se inscreveu no programa, percebeu que a gente precisou adiar. Teve alguém aqui que esteve com Covid nesse período e por segurança nós achamos melhor não trazer nenhum tipo de risco, né, para a nossa equipe. Então adiamos o programa aqui. Olha, tem mais um ponto. Seguinte, este ano é o ano do tigre. No Ano Novo Chinês. O que é que isso, de repente, representa para você? Fez alguma reflexão? Tem algum impacto para você isso? Mas na cultura chinesa, obviamente, e algumas outras culturas, isso também tem um grande impacto, né? Você sabe que o tigre, ele representa coragem, ousadia, determinação, dinamismo, impulso e ação. E eu gosto de dizer também que o tigre é territorial. Talvez seja um ano onde você tem a necessidade de preservar mais aquilo que acontece no seu território, que pode ser a sua família, pode ser a sua empresa, mas que nós aqui como brasileiros devemos ter um olhar de proteção do nosso país, tá bom? Fica aí esse convite para você aproveitando esse Ano Novo Chinês. Vou trazer os nossos convidados aqui para que você já possa ir fazendo um aquecimento. Quem que são os especialistas do dia hoje? Dorian, boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui de novo, fazendo parte desse evento aqui nessa temporada, abrindo a temporada de 2022, Ano do Tigre. E agradecer também pela audiência que está seguindo, a gente andou distribuindo aí, convidando os amigos, convidando as pessoas para virem aqui ter esse momento de uma conversa, de um papo descontraído sobre esse tema que a gente vai tratar aqui hoje. Ótimo, perfeito. E sabe quem está com a gente também aqui? Fernanda Palácios, que é a Head de Educação Corporativa aqui da ISAT e vai dar também hoje muita contribuição sobre o tema, já que nós estamos ligados na área de educação corporativa do contexto de hoje. Fer, uma boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. E acho que realmente hoje o Papo Digital vai ser quente, porque, afinal de contas, evolução ou revolução, ou os dois, né? O que será que a gente vai trazer nessa tarde, durante esse tempo que estaremos aqui? Muito bem, gente. Então, olha só, já ficou aqui, a Fer já deu uma pincelada, né? Nós vamos falar o quê? Revolução versus evolução na educação corporativa. Como é que é isso para você? Você já parou para pensar? É óbvio que o tema, nosso contexto aqui hoje, vai seguir pelo caminho da educação, mas a revolução e a evolução, elas passam por todas as áreas que permeiam a nossa vida e a nossa história. Para contextualizar um pouco disso, eu vou pedir para o nosso time soltar para você agora um vídeo falando sobre a Revolução 4.0 para esquentar essa nossa conversa aqui. Equipe, a hora que vocês quiserem, pode soltar o vídeo aí. Vai ter um retorno aqui.
Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro?
E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Olha, eu não sei você, mas eu fiquei arrepiado com esse vídeo aqui, que é um vídeo que foi feito em 2016. E para trazer, né, um pouco de luz e de provocação sobre isso, eu já vou convidar o Dorian aqui. Dorian, já traz a sua contribuição sobre essa revolução 4.0. Você que é um cara já da área de tecnologia, que é um cara que sempre teve uma visão futurista. Olha, a gente sempre fala que adivinhar o futuro, eu acho que não é. O futuro é o seguinte: é uma distância entre o presente de poucos e o presente de muitos. Então, quando eu digo assim, o futuro já chegou para poucos. Você não sabe, mas já chegou. Quando ele vai chegar para muitos, aí você vai sentir mesmo o peso. Porque uma pequena massa de pessoas que estão enxergando essas transformações, estão tendo acesso a essas transformações hoje. Mas eu não posso deixar de contribuir com esse vídeo, porque eu assisti esse vídeo há um tempo, comecei a olhar, faz uma reflexão. Se ele foi em 2016, eles tentaram prever 4 anos. Nós estamos em 2022, 5 para 6 anos. Aí a reflexão é assim, tem coisas daquelas que não aconteceram ainda. Mas certamente a maioria delas estão por acontecer. Bom, não precisa dizer nada, né? A hora que a gente colocar... lembra, 2016? Quem que estava aparecendo lá adversários políticos, né? Dizer assim? Ou quem que vai dizer do negócio que em 2020 ia mudar isso e aquilo? Só eles se esqueceram de prever uma coisa. Um vírus que ia entrar na história da gente em 2018, 2019, que foi o Covid, que fez mudou, é um fator novo, como eu disse, é um observador novo nesse futuro que a gente não previa, não tinha. Ninguém escreveu isso. Talvez tivesse descrito que a gente poderia estar sujeito a uma pandemia, alguma coisa lá atrás e tal. Mas você vê que no filme ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar, cuidado que a humanidade vai estar com isso, aquilo. Mas dá para lembrar que resgatar aquele negócio que a transformação acontece independente das coisas e sempre tem fatos novos que a gente não prevê, né? Entrar um vírus não preveu. O que aconteceu? Coisas aceleraram, outras retardaram. Então, olhar um pouco sobre a medicina, eu acho que muita coisa avançou, mas você percebeu quanta coisa foi despertada do nosso desconhecimento hoje da medicina. O carro autônomo, sim. O carro elétrico, vai ser dominante em 2020. Talvez não seja em 2020, ele pode ser que seja em 2023, 2025, mas ele está pungente. Em 2016 não tinha lugar para recarregar o carro, não tinha carro elétrico para vender. Hoje você tem acesso, está diminuindo o preço, está se tornando acessível. O carro autônomo também, já está intenso isso em alguns países. Então, ela está acontecendo. Quem olhou aquilo, tá. E a gente fala assim, poxa, olhar o retrovisor para dizer o futuro e falar o presente é fácil, né? O duro é olhar o que vai acontecer, né? O que vai acontecer para frente.
Mas olha, é um tema, eu sou fascinado por esse lado de tecnologia, de inspirar, ser curioso, ver coisas novas. Dá para fazer várias discussões sobre o tema, mas eu tiro isso como reflexo que em algum lugar a gente não ainda colocou como é que foi o impacto as pessoas tiveram nessa trajetória. Quanto que elas evoluíram? Ou elas evoluíram ou não evoluíram? Ou elas revolucionaram ou não revolucionaram? Eu acho que esse é o contexto que a gente vai trazer aqui. Deixa eu aproveitar o gancho ainda um pouquinho antes de trazer a Fer para a conversa. Uma das coisas os temas que passou para a gente naquele vídeo falou sobre os carros que você comentou agora há pouco, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos carros, ele fez a seguinte analogia. Os fabricantes atuais de carro estão evoluindo os seus carros. Mas quando ele fala em revolução, ele trouxe a Tesla, a Apple e a Google, que são as grandes empresas de tecnologia do mundo, que elas estão trabalhando a revolução e não a evolução. Como é que você percebe essa mudança, né? Esse tipo de visão sobre esse todo, sobre a parte de tecnologia ou mesmo sobre a parte dos carros? Bem, ótima pergunta, Cris. Eu não sou da indústria automobilística, mas eu estou observando a transformação. Sim, empresas que não são da área automotiva estão provocando a questão de não é ter o carro, mas está ligado ao deslocamento das pessoas, pensar formas inteligentes de atender esta demanda. O que não se falou muito aqui é que os modelos, né? Comprar um carro, alugar um carro, usar um Uber, que foi colocado ali. Então, quer dizer, qual é a função de você se deslocar, né? Então, se pensaram que com uma grande base de dados, como é que muda isso? Para quê, né? Você começa a se questionar. Então vem uma mudança de cultura. Hoje o jovem nem todo quer tirar carteira de motorista. Fala, para que eu vou fazer isso? Então é verdade que o filme colocou. Tá? Agora, trazendo um pouquinho da revolução, vamos falar nos últimos 5 anos. As montadoras sim se mexeram para fazer o carro elétrico. As tradicionais todas lançaram seus carros elétricos. Não foi... E quando você quer comprar um carro hoje, você quer um carro daquela marca evoluído, né? A melhoria do carro, não é o disruptivo. A gente ainda tem barreira para aceitar o disruptivo. Então isso ainda vai viver em paralelo de dizer assim, olha, vai ter sempre gente que vai querer ter seu carro, que vai querer um carro daquela marca, que vai ter isso. Eu acho que as empresas estão se revolucionando ou elas estão evoluindo para acompanhar uma revolução no mercado de transporte, de veículo. Agora, os novos que estão entrando, disruptivos, a gente não percebe a parte tecnológica ainda deles, que está por de dentro de tudo aquilo. É a composição do negócio, é fazer um produto diferente para fazer, como algumas imagens dessas mostraram. Para nós está assim difícil de aceitar, de enxergar que aquilo é o meu novo carro. Então, vai andar em paralelo aquele da revolução, que quer mudar o conceito, e o da evolução. Eu vou falar diferente para você. O carro que a gente conhece sempre teve 4 rodas, né? 4 rodas, ninguém revolucionou o carro hoje. Um carro sem roda, ou um carro de 2, ou de 1, ou de 6. Não, o carro tem pneu e roda. Ele foi inventado isso lá no começo do ano, lá por Ford e tudo mais, e ele só evoluiu, mas ele não revolucionou. O avião continua tendo 2 asas, 2 turbinas para subir, ou uma hélice, mas ele não mudou ainda. Talvez uma pista para um drone, talvez a pista por alguma outra forma de transporte que a gente vê nos filmes de ficção, seja a revolução da tecnologia em prol do transporte. Mas, quando você fala da questão do carro, tem uma questão interessante. Em nenhum momento, Henry Ford ou aqueles mestres da indústria daquela época pensaram num carro sem motorista. Não é isso? Não tinha um carro sem motorista. Sim. E eu acho que talvez essa tenha sido uma revolução grande quando a gente pensa na questão dos carros feitos pelas Big Techs versus os carros... Porque tudo bem, eles trouxeram o conceito de ser o carro elétrico. Mas eu acho que a grande mudança do negócio é a possibilidade de você não ter um motorista.
Hoje nos Estados Unidos a gente já tem carro rodando, né, sem motoristas. Mas para não estender muito na parte do carro e a gente entrar no assunto nosso de educação, você entrou no mercado, né, na época de tecnologia, como o primeiro provedor de internet do Brasil. O que aconteceu quando você resolveu mudar isso para a área de educação? Como é que você vê isso? Foi uma evolução ou foi uma revolução? Cristian, é uma excelente pergunta. Essa daí é aquela que a gente gosta de falar, né, do legado. Estamos aí, 27 anos é a data que a gente completa agora, em junho, quando a gente abriu o primeiro sinal de internet comercial. A internet, vamos ser justos, ela começou um pouquinho antes disso, aqui na academia, na universidade, que era assim, só os nerds mesmo que estavam ligando e montavam tudo mais, mas a gente tem esse marco da empresa, porque quando a gente foi lá e empreendeu, então acho que o empreendedorismo, a gente não sabia o que estava fazendo, para onde que ia ou não, e surgiu a ideia da oportunidade, vamos conectar, vamos buscar coisa lá fora, tudo mais, e a gente coincidiu, não estava planejado, né? Tanto é que eu acredito muitas vezes que quando você vai empreender, você não está planejado para empreender. O planejador seu é muito pequeno, você tem que ser o executor, ou você tem que ser o que está conectado com um motivo de como fazer as coisas acontecer, resolver um problema, entendeu? Então, resolver um problema, você pode resolver com os recursos que você tem e melhorar alguma coisa que você está fazendo. Ou você pode fazer uma coisa que você não está fazendo. Eu achei uma coisa bem engraçada, né? Nessa jornada dos anos, a gente começou com a conexão. Então, a questão primeiro era Sky, conectar o computador. Não tinha gente suficiente para conectar. Essa foi a primeira onda nossa. Depois, que você fazia conectado? Tem que ver alguma coisa, né? Então tinha que ter uma página. E como é que você vai trocar a informação? Criamos o e-mail. Né? Então era o e-mail, a página, o acesso. Até hoje, né? Tem muita gente que tem a sua página, seu e-mail em algum lugar, né? Nós fomos da geração do e-mail, né? O e-mail, imagina o e-mail. Mas por que antes do e-mail tinha o fax? E quem revolucionou o fax? Bom, o cara que revolucionou criou o fax, uma invenção que virou uma coisa que antes mandava um monte de envelope, um monte de coisa assinada, mandava para os Estados Unidos, tem que mandar. Que você imaginava que o cara apertava um botão e cuspia um papel assinado com a sua proposta? Aí a gente passou para o lado do e-mail. Não, manda um e-mail. Pô, então não preciso mais nem imprimir nada, eu já vejo lá. Tá, digitaliza o e-mail no documento hoje. Recentemente, isso já foi inventado, você simplesmente conecta com o computador e certifica lá, assina os contratos online, né? E mais ainda, depois fala assim, para quem é o e-mail? Manda um zap. Então, o que aconteceu isso? O que é revolução ou não? Coisas que mudaram a forma de fazer, a tecnologia e mudou a maneira de fazer as coisas. Agora, no fundo foi uma evolução na maneira de você trocar um dado, uma informação e tudo mais, e circular e compartilhar, que a grande revolução começou com a era digital, com a internet. Tudo que veio junto com a internet foi evolução do uso da internet. Mas você fala, qual foi a invenção disruptiva? A internet. Tá? O e-mail, foi disruptiva, em cima da revolução da internet. Então, uma revolução tecnológica bem, né, gera um monte de outras revoluções em outros processos da sociedade, das empresas e das pessoas. Que trouxe a gente até aqui, né? Que trouxe esse momento em que nós estamos vivendo, né? Sim. Olha, vamos falar, nós estamos aqui online transmitindo. Como é que a gente fez? Nós fizemos as primeiras transmissões online na internet em 1998, não tinha banda larga. E aí a gente foi lá, foi num evento, mostrou um stand, mostrou lá, tá passando um vídeo aqui na internet. A turma parava, olhava assim, mentira, isso é fake news. Você acha que passa um vídeo na internet com esse modezinho lá, tá aparecendo? Nós fizemos isso, foi uma coisa assim, numa grande feira. Não, o futuro vai ser vídeo. 98. O vídeo foi uma grande revolução para a parte de educação, né? Vou até aproveitar para provocar a Fer nesse contexto, porque é o seguinte, se a gente pensar, e aí, Fer, novamente bem-vinda aqui, né? Obrigada. A Fer tem quase 20 anos de educação corporativa, né? Começou com 5, pelo jeito. Obrigada. Né? Começou muito cedo. 7, mais Começou ou menos. com 7 anos na educação corporativa. Fer, até aproveitando todo esse contexto, né, que o Doran trouxe, toda essa visão, né, disso tudo, de como é que foi para ele essa transformação, você acha que a educação corporativa necessita de uma revolução? Eu acho que a educação corporativa,
ela vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. E, inclusive, se eu for comparar a educação na academia, e que me perdoem os acadêmicos, porque eu também me sinto um pouco acadêmica, dou aula na academia, e a educação corporativa, eu vou dizer que a educação corporativa está na frente, porque ela vem se preocupando em desenvolver soft skills nas pessoas. Ela vem se preocupando em preparar as pessoas para o momento que o mundo está. E não só para aquelas competências técnicas que é o que vem da academia. Então, a educação corporativa, ela traz esse olhar que, para mim, já é um pouco de uma revolução da educação. Então, o que eu acho, como é que eu enxergo tudo isso? Que a educação precisa de uma revolução para que as pessoas possam chegar dentro das organizações mais preparadas para que a educação corporativa possa evoluir essas pessoas para a necessidade dela dentro daquela corporação. Porque aí sim, existem algumas necessidades que elas vão ser inerentes para aquela organização. Cada empresa tem sua realidade, cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem lá, né, vai ter o seu cenário e para isso ela vai precisar preparar aquele colaborador. Então isso a academia não tem como fazer. Ela precisa fazer isso lá dentro. Mas se as pessoas chegarem mais prontas, ela sim vai poder fazer um trabalho de, como é que eu posso dizer, de tornear aquela pessoa e não de formar. Porque hoje o grande problema é que chega lá um grupo de pessoas, vou falar até de trainees, às vezes pessoas super bem preparadas, vêm de organizações com um histórico incrível, falam diversas línguas, mas chegam na organização e não sabem trabalhar em equipe, não sabem lidar com pessoas, não têm inteligência emocional, não conseguem receber feedback. Então, isso, né, que é o básico para a gente poder viver em sociedade, para a gente poder fazer parte de uma cultura, poder fazer parte de uma sociedade, de uma organização, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, no meu olhar, a educação precisa de uma revolução. A gente precisa também entender que as pessoas aprendem de diferentes maneiras e, sim, permitir que a educação corporativa evolua. Porque, na minha visão, ela já fez um bom trabalho entendendo que o ser humano chega lá e ele precisa, né, ser preparado para poder entregar dentro daquela organização. Ótimo. Sabe que, até aproveitando, né, você trouxe um contexto que conectou muito com o que o Dora falou no começo da abertura do nosso papo, que foi as pessoas, né? Como as pessoas são impactadas por isso. Eu tenho uma percepção de que, quando a gente fala de revolução, a revolução ela causa uma certa instabilidade, né? A revolução não é algo simples, ela gera um desconforto. Não é gostoso. Né? Né? Quando a gente pega, por exemplo, até fiz questão de pesquisar um pouco, né, quem são os revolucionários da história. E se você pesquisar na internet, você vai perceber que primeiro colocaram Jesus Cristo como revolucionário, Platão também, Alexandre Fleming, Mahatma Gandhi, Albert Einstein. Também colocaram aqui Che Guevara, Santos Dumont, Napoleão Bonaparte, Leonardo da Vinci e consideram o maior de todos os tempos o James Watt, que é por conta da Revolução Industrial. Mas essa revolução, que muitas vezes iniciada por qualquer uma dessas pessoas, qualquer um de nós podemos iniciar uma revolução, né? Desde que a gente tenha uma adesão. Sim. Né? E aí fica também na questão das empresas, que se você iniciar uma revolução da aprendizagem da tua empresa e essas pessoas não aderirem, né, não estiverem engajadas com esse momento, o resultado não vai existir. Não vai existir. Então, mas na minha percepção, essa questão de revolução causa muita instabilidade e causando instabilidade aumenta a pressão nas pessoas. Verdade. E aí nós estamos falando de burnout, de coisa nesse sentido, né? Como é que vocês têm visto isso? Burnout, síndrome do pânico. Eu acho que é necessário um respeito pelas pessoas que estão lá dentro e por entender que muitas vezes essa questão da revolução,
ela precisa de uma preparação. Inclusive, aproveitando esse contexto, quero te fazer uma pergunta, Claro. Cris. Você é um estudioso de neurociência e quando a gente fala, né, de revolução, de preparação e de educação, eu enxergo a educação num cenário muito linear. Você acha que esse é o modelo, que é o melhor modelo para a gente aprender? É esse o modelo que né, a gente pode evoluir? Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, na sua visão como estudioso da neurociência, de como a gente aprende melhor. Eu vejo assim, né? As pessoas, como eu comentei agora há pouco da questão de instabilidade, se você tem um grupo ou a cultura da empresa, de repente, é algo muito parado, né? As pessoas não buscam conhecimento, a empresa também não disponibiliza conhecimento, é importante que você, em algum momento, cause ali uma certa instabilidade para tirar as pessoas da zona de conforto, né? E isso eu diria para você que pode ser uma revolução, né? Tenho também uma sensação de que a revolução é algo bastante mandatório, sabe? É algo meio duro. Então pode também acontecer de não funcionar bem com gerações mais novas. A geração nova, a gente sabe lá até pelo livro do Daniel Pink, da palestra que você fez lá de Motivação 3.0, que fala sobre isso, né? A maneira que a gente motiva essa nova geração é diferente do que motivava a nossa geração, apesar da nossa geração ser muito perto, né, Dória? A nossa geração é muito pertinho da geração deles, né? Super. A gente está super próximo dessa geração. Eu só sou jovem há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo. Então, o que motiva a gente, a maneira como a gente é motivado é diferente deles. Mas, ainda assim, eu acredito que em algumas situações é necessário sim causar uma revolução. Para fazer uma associação física com isso, eu diria que é como se você pegasse, por exemplo, num processo de revolução, uma máquina de lavar roupa. Observa que a máquina de lavar roupa, você põe a roupa suja lá dentro e põe ela para bater lá, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo em que você achar que deve. Aquilo cria uma grande instabilidade, né? Vai girar, vai bater, vai acontecer um monte de coisa. Mas ao término, você não sabe se ela está limpa. Não sabe. Né? E a revolução, na minha visão, ela causa isso, sabe? Porque ela tem lá, tanto que alguns revolucionários desses que eu citei agora há pouco, por exemplo, nem todos conseguiram ver o final da revolução. Então, eles iniciaram um processo, mas não sabem se aquilo deu resultado. E daí eu acho que vem um braço muito importante que nós temos na ISAT, que é a parte de tecnologia. Por quê? Com a tecnologia eu consigo medir se houve evolução. Quer medir se o indivíduo realmente mudou de comportamento, se ele mudou, você comentou de soft skills, né? E está totalmente ligado os soft skills com a parte de comportamento. Sim. Então, se ele teve uma mudança, se ele teve uma melhoria, seja no processo, seja no volume de venda, enfim, tudo aquilo que ele melhorou de resultado, a evolução nos permite observar isso. Verdade. Então, pelo menos essa é a minha visão, né, sobre esse contexto. Faz sentido. Eu concordo, eu acho que em alguns momentos realmente é necessário que a gente ajude a pessoa a sair daquela zona de acomodação para ela ir para uma zona de aprendizagem e ali conseguir, né, chegar nesse lugar de evolução. E aí, só complementando, como é que você vê essa questão da linearidade, enroscou aqui, da educação? E aí, quando eu falo assim, por exemplo, quando a gente fala às vezes em educação corporativa, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, pensando em criar temas, né, que eles... Né, eu estou falando aqui de um tema de vendas, depois eu vou para um tema de comunicação, mas quando a gente pensa, por exemplo, numa educação executiva, você tem ali algo que é fixo. Como é que você enxerga isso na educação? Porque isso me parece algo meio complexo, pensando em como a gente aprende, né? Sim, é uma boa pergunta, Fer, porque na verdade assim, né, a linearidade, ela vai causar ou vai transformar a pessoa num especialista. Então depende muito do que a empresa está buscando. Se o objetivo seu como educação corporativa é trazer esse perfil mais especialista numa atividade, né? Você precisa de um engenheiro, que ele vai precisar pensar especificamente naquele processo. Do que vai adiantar você trazer conhecimento paralelo para ele?
Então, pensando, por exemplo, num formato de universidade corporativa, onde se trabalha o conhecimento de longo prazo, né, aquilo que é o resultado esperado no longo prazo, essa parte de linearidade ela é melhor. Agora, quando você busca profissionais generalistas, que é o que a maioria das empresas vem buscando hoje, né? Todos nós precisamos entender um pouco de cada coisa, não dá mais para você ser fixo só em uma coisa. Aí eu acho que o resultado não seria dos melhores, sabe? Eu acho que vale a pena buscar diversos tipos de conhecimento. E tem uma crença que eu tenho aqui, que eu sempre comento, e é uma crença baseada em coisas que a gente vê no dia a dia, tá? Não é uma crença que surgiu do nada na minha cabeça, não. Aqueles colaboradores e profissionais que buscam mais por soft skills, eles têm uma tendência muito maior de buscar também por hard skills. Por quê? O desenvolvimento dessa pessoa, do autoconhecimento, consegue trazer para ela a percepção da necessidade de buscar novos conhecimentos. É um aprendizado que vale a pena. Então, se você está assistindo a gente aqui e tem um grupo de colaboradores, independente se eles são da área técnica ou não, a minha recomendação para você é traga conhecimento de soft skills, sabe? Conhecimento, autoconhecimento, treinamento de liderança, que tem uma diferença, né? Que e aí, Dorian, você que é um grande gestor, tem diferença entre gestor e líder. Né? O gestor está com recurso, o líder está com pessoas. Como é que você vê isso também, já aproveitando o gancho, né? Olha, Cristiano, essa é uma pergunta que, assim, na nossa jornada de muitos anos da empresa, eu posso dizer que a gente experimentou várias coisas. Mas uma coisa é comum, a gente se movimentou. Movimento, que é o movimento que dá energia, é o movimento que faz você evoluir. Alguém parado não evolui. Outra coisa, a gente estava conversando aqui assim, evolução é uma coisa assim, todos evoluem. A questão só quer saber com que ritmo. E quando você desevolui, não, você estagna, você fica parado no tempo. Como os outros que evoluem mais, você vai ficando para trás. Mas você não fica menos, né? E quando você fala no nível da organização, o espírito da liderança tem feito, o líder e o gestor tem mudado a maneira de agir nas empresas. A liderança mais controladora, ou a liderança mais de facilitadora, ou tem líderes, hoje na empresa, os líderes, você pode ser líder de você, primeiro você é líder de você mesmo, né? Então, tá aí dentro de você, tá despertado, você pode ser o cara do cantinho, de lá, o outro, mas você é líder de você mesmo. Então, o papel do líder é despertar esse espírito de liderança, de empreendedorismo das pessoas que estão na sua equipe. Eu acho que isso é uma coisa atual hoje, de enxergar que a liderança pode estar em qualquer um da empresa. Então é como se assim, é o grupo pensando no skill de liderança, né? Então é a consciência do líder e o liderado sobre essas habilidades, então é se autoconhecer e conhecer a equipe em si com esses comportamentos ajuda você a fluir e a evoluir na empresa, e inovar, e fazer a coisa acontecer melhor, e se transformar, e enfrentar as dificuldades que acontecem na sua volta. Então, eu acho que falando para você, o gestor e o líder, hoje o foco do líder eu dou muito a questão assim, precisa dos dois, né? Precisa de um para medir o resultado e te ajudar a dar um guia, mas precisa do outro que dá atitude, que é o executor, é o que se mexe, que é o líder. Né? Ótimo, perfeito. Olha, aproveitando, né? Sabe que eu sou curioso, né? E coach tem maneira de fazer perguntas difíceis. Coach adora essas perguntas. Fer, você consegue identificar, de repente, em algum momento da sua história, né, dessa carreira fantástica que você construiu, algum momento em que você identificou uma revolução que marcou muito ou uma evolução que marcou muito? Consigo identificar na minha vida e na minha carreira revoluções e evoluções. Eu tive uma revolução que foi a minha mudança de carreira, né? Eu trabalhava na General Motors, trabalhava em logística e decidi ir para a área de educação corporativa, não tinha experiência. E aí eu fiz essa transição de carreira que foi uma revolução. E quando a gente faz uma revolução,
na nossa vida a gente tem os bônus e a gente tem os ônus, né? Então, eu colhi tudo isso e peguei essa experiência para depois passar por evoluções. Então, aí as evoluções, elas acabam caminhando junto com a experiência que vem ao longo desses últimos 20 anos. Então, pegando esse momento que é um momento de uma troca que, né, causa dor. Então, essa da minha vida pessoal. E misturando com a profissional. E posso dizer que, assim, eu também identifiquei isso em alguns clientes. Então, durante esses 20 anos, eu vivenciei vários clientes que passaram por M&A, em processos de fusão, aquisição, né, que estavam ali, né, numa zona de acomodação e, de repente, chegou uma outra empresa para fazer fusão. E nós mesmos, né, fizemos uma fusão até um pouco tempo, que não deixa de ser um processo evolutivo e que traz para a gente aí, né, várias possibilidades. Então, pegando nessa linha do tempo, eu acho que tem bastante coisa aí. Acho que eu precisaria de um papo digital só para contar isso em detalhes, porque, inclusive, de algumas experiências mais doloridas, pessoais, que eu posso contar em um outro momento, que me fizeram evoluir bastante. Obrigada pela pergunta. Cris, eu queria dar Claro. uma coisa que a gente comentou isso na nossa reunião falando de comportamento, de líder, de soft skills, né? Que a dor ajuda a gente a mudar mais do que o prazer. Então, na organização, parece que quando você tem alguma dor, te provoca... Te aprende com os erros, né? Aprende com os erros. Se a gente... isso doeu. É assim, na verdade, eu digo assim, sempre que tem alguma coisa contra você, ele vira a sua fortaleza, porque é aquilo que faz você sair da zona de conforto. Então, quando eu vejo outras empresas no mercado, ou a gente olha alguma coisa que alguém fez e não deu certo, sua, outra deu ou não, aquilo é o que provoca a gente a fazer mais. Se você está fazendo a mesma coisa e você está só vivendo sempre tudo certo, vai dar lá, fez aquilo, você entra numa zona de conforto. E aí a sua evolução ela continua, mas ela começa a perder aquela, assim, a inclinação do jeito que a gente faz. Então você precisa ter instrumentos de fazer isso para manter a evolução, né? Eu acho que o exemplo da Fernanda de falar quando você traz pessoas fora da organização, que nem a gente de juntar as pessoas para um propósito, eu falo assim, tem gente nova pensando novos processos, novas ligas, novas conexões. Então, assim, falar com alguém diferente, eu vou lembrar uma conversa que acho que o Rancharan, sabe, o cara sempre inspirou muita gente, que ele falava assim, se você quer ter sucesso, pega um dia e conversa com alguém que não tem nada a ver com o que você faz. Você sabe que eu escutei aquilo lá e eu comecei a perceber que assim, eu mexo com educação corporativa, mas deixa eu falar com o cara da logística ali, eu tenho um cara mas deixa eu mexer com o cara da fitness, pessoas que não tem nada a ver, que estão na sua vida, e você fala, como é que é a sua vida? Onde que está a sua dor? Onde que está isso? Então, e nós, como educação corporativa, quando você vem lá e traz alguém de fora para falar na empresa, né? Que parece que assim só empresa grande faz ou não, a gente faz isso em qualquer empresa, ou vai num evento, você vai numa palestra, ou vai numa coisa, você está se provocando a buscar mudança, ou pegar insight, alguma coisa, e as pessoas precisam disso. Mas, então tem os dois lados, mexa-se para escutar o que você não está enxergando, e a outra é a dor, né? Tem uma dor, isso. Aí você muda totalmente a sua maneira de fazer as coisas por causa da dor. Sim. Né? Então, acho que isso é conduzir à evolução. Né? Vejo que não é a revolução que dá a dor. A dor vem para dentro da gente de algo que não deu certo o que você fazia. Não é a revolução que dá dor. Né? Eu até aproveitando o seu gancho da dor, né? Às vezes na dor dos nossos clientes, né, quando a gente está trabalhando algum projeto, a gente percebe que assim, a dor é que ele precisa de repente disponibilizar muito conteúdo
ele entende que, né, dentro do grupo de colaboradores, precisa de pôr muito cursos lá dentro, muito conteúdo lá dentro, para que ele possa resolver a dor, de repente, que às vezes é comportamental, ou que seja mesmo de conhecimento. Mas eu tenho uma impressão também sobre isso, que quando você disponibiliza muito conteúdo com a ideia de revolucionar, né? Então, sei lá, vou pegar aqui uma grade, um catálogo gigantesco de conteúdo e vou jogar tudo lá dentro e deixo o pessoal que agora tem um monte de conteúdo, ninguém mais pode reclamar, porque se o problema era a falta de conteúdo, agora tem bastante. Eu acho que essa ideia de querer revolucionar para resolver uma dor, eu acredito que ela não é a mais eficiente. Por quê? Disponibilizar isso tudo vai causar uma instabilidade mesmo, vai gerar um movimento, porque assim, agora você tem conteúdo, se você não está fazendo o curso é um problema seu, você tem que aprender. Mas como é que você mede se a pessoa está evoluindo? Né? Então, eu tenho a impressão de que esse excesso de conteúdo que as empresas tentam, e aí, gente, obviamente que assim, né? Eu posso, de repente, estar puxando a sardinha um pouco para o conhecimento, para o lado que nós temos aqui, mas quando a gente fala, por exemplo, de um LXP, onde ele disponibiliza uma grade imensa de conteúdo, e eu tenho a oportunidade de ver alguns players de mercado, e aí pega um colaborador seu e disponibiliza para ele 4 milhões de conteúdos relacionados a determinado assunto. Qual é desses 4 milhões que ele tem que fazer? Fica perdido, né? Totalmente não sabe perdido. nem por onde começar, não sabe qual o objetivo, o que ele quer transformar, onde ele vai chegar, como é que ele mesmo vai medir onde ele... Qual o momento de parar, onde ele muda de conteúdo. É uma coisa meio insana. É uma revolução, mas a pessoa não evolui. Exatamente, exatamente. Eu vou te provocar assim, se você tirar a foto hoje, o que é o conteúdo, o que é o catálogo, o que era daqui a 10 anos, não, há uma necessidade permanente de produção de conteúdo, principalmente o corporativo, porque ele tem que usar conteúdo e conectar esse conteúdo com o propósito dele, com a evolução da empresa, com as mudanças todas. Então sempre há demanda para fazer conteúdo que comunique, conteúdo que tenha um penso nele para ele atender o objetivo de aprendizagem. Esse elemento vai continuar existindo, né? Ele vai existir, ele vai querer ter. O que nós colocamos em questão aqui é que isto pode ser potencializado com uma coisinha pequenininha. A maneira como a gente lida com as pessoas para ela dar o propósito de acessar o conteúdo, né? É aí que eu acho que a gente tem que trabalhar nos soft skills. Engajar, trazer motivação, trazer movimento, para daí ele vai no catálogo e usa o que ele quer. Se você ensinar para a pessoa como é que ela usa 4 milhões de conteúdos, um exemplo exagerado, mas se você der um propósito para ela pesquisar e encontrar, ela vai encontrar aquele que fez sentido para o que você motivou. Agora, fala assim, tá aí o conteúdo, esse processo que eu acho que nós, pensando em educação corporativa ou na empresa de ajudar, temos que olhar que as pessoas são diferentes, elas aprendem diferentes. Eu posso até fazer uma analogia da nossa geração, que é muito ligada aos livros, né? Se você pegar um livro e 10 pessoas lerem um livro, elas vão fazer 10 coisas diferentes com aquele livro. Vai mudar diferente a vida dela. E outra diferença, se você ler 5 vezes o mesmo livro, cada vez que você lê o livro, você vai entender ele de maneira diferente. Sim. Porque tem uma história. A informação, ela é estática, mas ela muda. Ela muda no contexto, ela muda no tempo. Então ela muda, ela tem isso. Então o conteúdo, o catálogo muda. O curso muda, tanto é que você fica, vou mudar. Mas tem esse elemento, para trabalhar na evolução das pessoas, não é a revolução, não é ficar mudando o conteúdo para lá e para cá, mas é gerando essa conexão com o indivíduo para ele fazer o usufruto da aprendizagem e usar o conteúdo, né? Sim, perfeito. O papo tá bom aqui, continue mandando as suas perguntas aí, estou recebendo algumas perguntas aqui, daqui a pouco a gente vai responder. E antes da gente ir para esse próximo bloco nosso, tem um recadinho de um grupo muito querido nosso aqui, e a minha produção está já de olho no vídeo lá. Se vocês puderem soltar dos nossos queridos idosos o vídeo, eu agradeço. Vai, Carminha.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Maria Lenilda, sou a responsável pela Associação Ana Júlia, né? É um lar de idosos. Esses idosos é muito carente. A gente não recebe nada de custo do governo. Aqui é uma casa sem fins lucrativos. Aqui nós vivemos de doação. Agradecemos primeiramente a Deus e ao Cristiano Franco, né, que abraçou essa causa, que nos ajuda com tudo que nós necessitamos. Quero agradecer pela ajuda de todos que vem nos ajudando, né, hoje, né, que é a empresa ISAT, Posiciona, Lírio ABDT. Agradecemos ao Cris, Carol, Richard e Igor. Muito obrigada e Deus abençoe. Como é que a gente fala, gente? Muito obrigada. Muito obrigada. E Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem, gente. Você sabe que o Papo Digital organizado por nós aqui, com o tempo que a gente disponibiliza, toda a preparação aqui, é um evento gratuito, mas a gente pede a você, se você tiver disponibilidade e puder contribuir com o Lar dos Idosos, né, a gente reforça que eles não têm nenhum apoio de governo, né, são empresas que contribuem lá e mais especificamente a ISAT, que tem feito esse papel. Então, se você puder, você teve acesso ao Pix agora há pouco aí, tá bom? Para fazer a contribuição. Falando de revolução ainda, Dória, tem uma questão que a gente fala e você tem trazido para cá do ESG, que está logo na abertura, pessoal. Tem o vídeo nosso aí do institucional que está na abertura para a gente poder comentar. Solta para mim também aí. A mudança é a única constante. Esta é uma das poucas certezas que o futuro reserva, seja daqui 10, 100 ou 1000 anos. Precisamos estar abertos a novos desafios e às novas oportunidades que surgem a todo momento com o aparecimento de novas tecnologias. Sabemos que o TEC cresce de maneira exponencial e nós já entendemos que a transformação digital só existe se existir a transformação humana. Por isso, a maior conexão é a do TEC com o Touch. Como disse Rancharan, o que te trouxe até aqui não é capaz de te manter. Quer mudar a direção? Quer inovar? Criar um novo destino? Transformar pessoas e resultados? Novas possibilidades? Novas oportunidades? Nós mostramos o caminho. Nossas soluções unem o TEC e o Touch. Serviços como produção de eventos híbridos e online, estúdio digital profissional, plataforma de eventos digitais e LMS Neolud, consultoria em educação corporativa, programas comportamentais em formato presencial, remoto ou online. Buscamos sempre atender e superar as expectativas de nossos clientes. É isso que nos move. Tecnologia, paixão e pessoas. Essa é a nossa receita. É por isso que somos uma das empresas mais reconhecidas no mercado de tecnologia nacional. E agora, com o Touch, a humanização ainda mais forte em nossas entregas. Para você, para os seus clientes, para o mundo. ISAT, a humanização da tecnologia. É o TEC e o Touch unidos para juntos superarmos desafios. Você viu, né? Quando a gente fala de evolução, né, na evolução a única constante é a mudança. Não dá para você ter uma evolução sem passar por uma mudança, né? E aí eu vou deixar uma pergunta bastante provocativa aqui para os dois, para a gente caminhar aqui até para o fechamento do nosso evento. Tem as perguntas ainda para responder aqui, mas qual é a diferença da revolução e evolução na educação? Quem que quer responder primeiro essa pergunta, hein? Pode responder. Deixa eu falar para você assim. É a pergunta do evento. Eu posso ser polêmico. A gente fala, seja polêmico, né? Eu vou dizer, seja polêmico, se é de um lado, de outro.
Passamos por tantas revoluções e vamos passar por muitas outras, vão ser provocadas aí porque acontece na nossa volta. Eu costumo falar que a mudança você escreve. Eu mudei a maneira de fazer isso. Eu mudei a maneira de me inscrever num evento, de comprar uma comida, eu mudei alguma ação minha, né? Então, eu descrevo as ações que eu mudei. É a sequência das mudanças que fazem você se transformar. E a transformação não tem data. Quando eu me transformei, né? Porque é uma coisa que vem de dentro para fora. Então, falar em evolução, em transformação, eu acho que a evolução é o movimento sequencial que vai te levar a uma transformação. E a transformação é alguma coisa que vem provocada por alguma coisa externa ou por alguma coisa que afeta o meio que você está fazendo, que pode ser a revolução da maneira de fazer as coisas. Você não vai perceber a revolução hoje. Hoje eu revolucionei. Não. O que você pode guiar são as mudanças numa direção. E for ajustando o curso nessa direção. E eu acho que as pessoas precisam evoluir bastante antes de se revolucionar. Né? A revolução dói, incomoda, né? Provoca, deixa a gente meio sem chão e tudo mais. A evolução não. A evolução, quando você vê, ela é coletiva. Você não consegue evoluir só você. Você tem que evoluir o todo. Não adianta você ser o diferente. Então, evoluir é um conjunto. A revolução vem de fora. A evolução vem do coletivo, do comum de todos. Muito bem. Ficou para você agora o desafio, Fer. Bom, eu entendo, né, que a revolução ela acontece no meio. As pessoas provocam a revolução, mas ela acontece no ambiente. Ela muda o curso da história, mas ela acontece em algum contexto. E a evolução, ela acontece dentro. Então, as pessoas evoluem, com isso, né, o planeta evolui, o cenário evolui. Então, sim, o ambiente acaba evoluindo por meio desse processo onde as pessoas começaram, né, essa evolução. E a revolução, ela acontece no meio, as pessoas até acabam provocando ela, mas não necessariamente ela vai acontecer e a gente vai perceber e vai vivenciar ela naquele momento. A evolução, sim, ela pode acontecer um fato hoje e aquilo me transformar e amanhã eu ser uma pessoa mais evoluída. Isso pode acontecer de um dia para o outro, né, dependendo muito do quão disponível eu estiver para essa evolução. E agora faço a mesma pergunta para você. Tá bom, né? Devolveu para a minha pergunta, né? Eu acredito muito que a revolução, ela, na educação corporativa, principalmente, eu acho que ela também serve para o acadêmico, ela está muito ligada na experiência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no conceito de gamificação, apesar dele já ser um conceito utilizado há um tempo, a gente pode ter situações onde as pessoas passem a interagir com, sei lá, um professor totalmente virtual que na verdade é um óculos. Eu acho que isso pode revolucionar, porque ela pode não estar mais dentro de uma sala de aula especificamente, ela pode estar num clube, pode estar em casa, pode estar dentro de um ônibus e vivendo uma experiência de aprendizagem muito diferente daquilo que ela vive hoje, né? Interagindo, de repente, com um professor que ela construiu, que ela se identifica. Ainda mais quando a gente pensa em inclusão, né, que as pessoas, cada um tem uma visão hoje, seja ela sobre raças, ou seja sobre sexualidade, enfim, seja qual for o tema. Eu poderia escolher quem então será o meu personagem para que pudesse interagir comigo. Se eu me identifico melhor com ele, de repente uma criança poderia estar interagindo com um personagem que talvez fosse mais infantil para falar com ele. E a gente trabalha muito aqui também no conceito, quando a gente fala de perfis comportamentais, sejam eles ligados a canais de comunicação, né, se a pessoa é mais sinestésica, visual, auditiva, ou dentro das características, né, que fala, sei lá, se a pessoa é do DISC, por exemplo, se ela é mais dominante, influente, eu posso escolher que tipo de pessoa que eu gostaria que me ensinasse aquilo.
Porque imagina o seguinte, né? Eu quero aprender, vamos imaginar que o meu personagem principal tenha lá uma característica de, sei lá, vou associar um personagem para não gerar polêmica, né? Vamos imaginar que ele fosse, de repente, o Obama, né? O meu personagem é o Obama, e aí eu queria que ele me explicasse sobre religião. Não é a melhor pessoa para me explicar sobre isso. Então, se eu tivesse a possibilidade de construir aquele professor que é ideal para mim, eu acredito que isso seria uma espécie de revolução no formato de aprendizagem. E talvez o metaverso possa oferecer isso. Talvez. Já pensando na questão de evolução, eu acredito que é mais ligado no que a gente tem hoje, né? Eu preciso, para poder evoluir, medir um ponto, né? Onde é que eu estou hoje? E no dia seguinte poder medir para saber se eu estou melhor ou pior, se eu estou no caminho certo ou errado. E que eu acredito que a revolução não nos propicia isso. A evolução, sim. Então, na minha visão, eu acho que a educação, seja ela corporativa ou acadêmica, ela passará por esses dois momentos, mas um não vai conseguir viver sem o outro. Eu acho que de tempos em tempos, até por conta da mudança de geração, nós vamos precisar passar por revoluções e medir para saber se aquele caminho está indo certo. Já temos exemplo disso hoje, por exemplo, na educação. Você pega, por exemplo, a Dinamarca, Finlândia, que tiveram modelos de educação mais flexíveis com os filhos. O resultado que isso tem causado, né? Quando você mede índice de felicidade, por exemplo, o índice de felicidade que parecia ser algo tão bom, hoje parece não ser exatamente como, né, foi pensado há um tempo atrás. E isso, obviamente, passa por conta das gerações. A nossa geração é motivada por coisas diferentes. Pelo menos essa é a minha percepção. Não sei se vocês concordam com isso, né? Tem uma coisa bem interessante que eu acabei de lembrar. Tem um livro, ele é antigo, acho que deve ser de 2000, 99, por aí, chama The Learning Revolution. E ele conta lá uma passagem que eles fizeram um estudo com um grupo, e esse grupo tinha que montar um quebra-cabeças. Então, nesse grupo tinham 8 pessoas que tinham só o ensino médio, 8 pessoas que tinham ido para a universidade e 8 pessoas que nunca tinham estudado. E era um quebra-cabeça um pouco diferente, não era, né, esse quebra-cabeça que a gente conhece. E as pessoas conseguiram montar, tinham sido mais rápido as que nunca tinham ido para a universidade, as que nunca tinham cursado nenhum tipo de escola. E aí depois eles fizeram esse mesmo estudo, na época eu não lembro se na Finlândia ou na Dinamarca, e lá quem tinha cursado a universidade tinha conseguido montar com a mesma rapidez ou até mais rápido. Então isso mostra um pouco disso que você falou. Então tem inclusive dados nesse livro que comprova que um modelo talvez mais revolucionário na educação, um modelo que rompa algumas barreiras, ele pode trazer um grande benefício, sim. Ótimo. Tônia, quer comentar alguma coisa ou posso trazer as perguntas que nós recebemos aqui? Não, vamos para as perguntas já. Então tá bom. A primeira pergunta é para você. De que adianta revolução na educação corporativa se a academia não muda? Muito boa pergunta. Cristiano, nós estamos exatamente nesse momento. Ó. Até me mexo na cadeira para falar desse assunto. Há um gap, sim. Há um gap entre o que é a academia. Cada vez mais a gente tem olhado o seguinte, está mudando tudo, a transformação digital muda na maneira de consumir, muda na ideia de ter conteúdo, muda tudo. E a educação que vem de formação, e vamos dividir, né? Tem a educação básica, a do ensino médio e a do ensino superior. A gente tem hoje um modelo muito dirigido assim, você vai aprender isso e pronto. Você tem que fazer 5 anos de curso, você tem que fazer... Ele é muito... ainda está cartesiano, parece que tudo andou depressa e essa parte não andou.
Melhorou algumas coisas? Está melhorando. O uso do EAD, do digital, tá, mas não está na velocidade que a gente queria, na verdade, né? Eu falo assim, e talvez exista ainda um problema das organizações que ainda nem sabem o que é revolução. Elas estão tentando evoluir, mas era como se você tivesse um fogão a lenha e quisesse melhorar, mas aí o fogão a lenha vai ser substituído por uma coisa que não é mais a lenha. Vou fazer um outro exemplo. Faz um exemplo da fita cassete ou da foto. Você pode melhorar o que você quiser na fita cassete de gravar ou não, mas depois que veio o pendrive, veio outro da revolução tecnológica, você vai dizer assim, não tem mais o que evoluir no cassete. O que tem que fazer é que a tecnologia não tem mais o que evoluir, vai ter que ser outra. E quem que vai mudar isso? São as pessoas. Então as pessoas têm que evoluir, enxergar e mudar o mindset delas. E hoje está cada vez mais assim, as pessoas estão saindo, a academia está procurando um novo propósito. Até porque com esse lado todo conectado, elas também enfrentaram coisas que não tinham antes, né? A concorrência, porque você estava numa cidade, só tinha você de escola, só tinha você de professor, já tinha só isso. E hoje você pode ter uma escola em qualquer cidade e levar o melhor professor para estar lá online, né? Ou você pode estudar em qualquer lugar. Se tiver uma escola boa em outra cidade, eu vou fazer o curso na outra, mesmo sem precisar estar lá. E aí é uma questão de territorialidade, né? O cara fala, no meu bairro, na minha cidade, só tinha eu como a melhor escola. E aí as outras escolas evoluíram e você fala, e aí a minha como é que tá? E eu vou começar a ter concorrência de outro. Então, o processo de educação tem coisas acontecendo. Tem revoluções aí feitas para muito poucos que estão chegando isso. E olha, quando você der menos conta da coisa, já assimilou aí como um todo isso. Então, e essa sintonia entre a academia e o corporativo também não tem um diálogo de falar assim, que tipo de pessoas que a gente precisa hoje na empresa. E aí esse diálogo não está chegando na academia para ela mudar a maneira dela entregar às pessoas. Ela continua entregando e a empresa continua adaptando ou complementando ou fazendo outras coisas com esse profissional. Então, acho que aí há uma grande oportunidade de efetivamente criar alguma entidade que seja assim, eu vou até chutar, que fosse uma escola corporativa, né? É uma escola que pensa da empresa para a educação e não da educação, que a gente fala é uma educação executiva. Então, eu vou ensinar um monte de coisa para você poder aplicar na empresa. A outra é uma escola corporativa, disso que eu preciso, que eu vou formar você para estar aqui dentro da empresa. Acho que é essa via que tá para se acontecer alguma coisa nesse meio. Ótimo. Tem muita pergunta aqui, mas até para a gente poder aproveitar o tempo, eu vou trazer a próxima pergunta para a Fer, antes da gente caminhar para o encerramento. Fer, o que vocês aí na ISAT HT1 estão fazendo para mudar a educação? Poxa, a gente está fazendo bastante coisa. Nem sei se consigo pontuar tudo aqui, mas primeiro, né, a gente está revisando toda a nossa estrutura e todos os programas que nós temos aqui internamente para que a gente possa entregar algo melhor para as organizações. Porque na nossa visão, conhecimento é commodity, conteúdo está aí, conteúdo é commodity. Tem livro, tem YouTube, tem UAcademy, tem Udemy, tem um monte de lugares para as pessoas acessarem conteúdo. A maneira é como esse conteúdo é disponibilizado e como a gente já conversou aqui, o que essa pessoa vai aprender, como ela vai evoluir, de que forma a empresa também vai poder mensurar isso. Então, estamos trabalhando também em conseguir levar para dentro das organizações essa maneira de mensurar essa evolução das pessoas e que a própria pessoa consiga perceber a sua transformação e possa entender o que ela entrega de melhor a partir daí, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. E a gente está fazendo isso com o uso da tecnologia, claro, também com treinamento, com capacitação presencial, remota, online, aí de diversas maneiras. Mas o que a gente tem feito assim é grandes brainstormings,
trocas, né, com diversas pessoas, inclusive com clientes, para que a gente possa fazer um trabalho diferenciado e esse ano levar algo para o mercado que possa causar uma revolução e uma evolução na educação corporativa. Muito bem, excelente, né? Você viu que a gente está aqui muito conectado para fazer a diferença para você. Internamente, a gente tem sim falado sobre metaverso, nós temos falado sobre programas gamificados, muita coisa nova também para quando a gente diz respeito ao presencial, porque a gente está vendo, né, que o presencial está voltando, graças a Deus, depois de um longo tempo de pandemia, estamos conseguindo voltar a ter aquele contato, né, o nosso touch, que todos nós sentíamos muita falta. Gente, eu quero agradecer aqui os nossos convidados. Dorian, alguma consideração final? Olha, muitas vezes a gente faz um evento, que nem um papo desse digital, você não sabe assim, o ganho que a gente tem só de conversar num assunto, se preparar para o assunto, fazer troca. Já descobri que tem algumas coisas que a gente pensa parecido, mas pensa um pouquinho diferente, mas isso é a arte da coisa, é você misturar coisas diferentes e conectar elas para fazer a mudança. Porque se todos pensarem igual, ninguém vai mudar. Né? É a mesma coisa, se todo mundo quiser ir naquele lugar e todo mundo concordar, não vai ter nunca o segundo lugar para ir. Então é uma satisfação de estar aqui nesse diálogo e acho que compartilhar essa conversa ao vivo, nesse papo digital com alguns colegas, alguns amigos que se dediquem, dispor um pouco do seu tempo para cá, também é agradável. Eu acho que também tem seu propósito, né? E a gente convida, a gente quer trazer isso aqui, né? A nossa ideia é de fazer isso uma constância aqui dentro, né? A gente precisa compartilhar essas coisas. É isso. Muito bem. Fer? Quero agradecer. Foi uma delícia estar aqui, dessa vez presencialmente. Da outra vez que eu participei do Papo Digital, a gente ainda estava online, remoto, então muito bom estar aqui nesse estúdio maravilhoso. Como disse o Dorian, temos a intenção de fazer isso mais vezes e quem sabe das próximas, né, ter aqui alguns convidados assistindo ao vivo para presenciarem essa interação. Muito obrigada pelo convite, Cris, Dorian. Muito bem. Como é que te acha na rede? Dorian Guimarães, LinkedIn? Dorian Lacerda Guimarães no LinkedIn. Você pode achar lá meu perfil, estou lá de vez em quando postando algumas coisas. Pode me conectar na rede, tá? Acho que é o lado mais fácil de me encontrar, né? Leio lá as mensagens, não sou tão assíduo todo dia, tal. Gosto de ver um pouco, de me atualizar, eu sou curioso, gosto de ver coisas diferentes, de conversar com pessoas que estão pensando um pouquinho diferente, de trazer alguma coisa e me inspirar nessas coisas para trazer para a empresa e sempre pensando em trazer alguma coisa que ajude na evolução da empresa, sempre estando atento. E olha, se tiverem sugestões, né, estamos abertos. Nossa vida está aberta para vocês. Chama o Dorian no LinkedIn lá, manda uma mensaginha para ele. Fer, como é que te acha nas redes? No LinkedIn é Fernanda Palácios e no Instagram @fepalácios. Perfeito. E se você quiser me achar na rede, Cristiano Franco lá no LinkedIn, Cris Franco Oficial no Instagram e Cristiano Franco no YouTube. Também você pode achar lá e você vai encontrar alguns vídeos que a gente tem produzido aqui. Agradeço a tua participação. Lembro você que esse aqui é o primeiro programa e que todos os meses eu ouvi dizer que vai ter mais de um por mês por conta da demanda de temas que foram solicitados para a gente. Então, manda seu tema para cá. Se você, de repente, tem algo muito a contribuir e gostaria de estar sentado aqui na cadeira, também vem para cá. De repente, você pode trazer um tema legal e participar com a gente aqui no programa Papo Digital, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Um bom final de tarde para você e nos vemos em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.